Mês de maio é o mês do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo não haja nos outros meses, não é isso. É que nós separamos na Igreja Quadrangular este mês de maio para nós falarmos sobre o Espírito Santo, buscarmos o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo e entendermos a doutrina do Espírito Santo. Então, maio é o mês do Espírito Santo e eu quero, baseado neste salmo de Davi, o Salmo 51, que é uma oração feita pelo servo de Deus, eu quero, através deste salmo, desta oração, falar hoje com vocês sobre a pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Salmo 51, o salmista diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu me quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Se assenta no teu lugar, olha atentamente para o pastor. Eu quero só dar destaque ao versículo que eu quero usar como referência na mensagem de hoje. Lembrando que nós estamos no mês do Espírito Santo. E nesta oração de Davi, no versículo 11, Davi diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Salmo 51 é uma oração de Davi. E só que esta oração de Davi, ela não é uma oração comum, mas ela é uma oração diferente. Se você prestar atenção, quando a gente lê o Salmo 51, a oração de Davi é um clamor de alguém que entendeu, escute,
o valor da presença de Deus. Quero repetir isso, porque isso precisa entrar no teu coração, porque esta frase, ela vai nortear toda a nossa mensagem. A oração do Salmo 51, o Salmo 51 é uma oração de Davi, mas esta não é uma oração comum, mas é uma oração feita, é um clamor de um homem, de alguém que entendeu o valor da presença de Deus. E eu quero que você pense nisso. A minha pergunta no início desta mensagem é: qual é o valor da presença de Deus para você? A presença de Deus para você é importante? Qual é o tamanho do valor que você dá para a presença de Deus na tua vida? Porque o Salmo 51 é uma oração, um clamor, poderia até dizer um clamor desesperado de um homem que entendeu o valor da presença de Deus. Quero contextualizar para você. Davi escreveu esse salmo depois de ter cometido um grande pecado. Todos nós conhecemos a história. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que interessante, ele não pede para Deus: não me lances fora do trono, não me lances fora do palácio, mas ele diz para Deus: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Perceba que o medo de Davi, ele não era um medo sem razão ou sem motivo,
Porque alguém poderia pensar assim: por que Davi estava com medo do Senhor lançar ele fora da sua presença e retirar dele o Espírito Santo? Porque antes de Davi, quem reinava sobre Israel era um rei chamado Saul. Como que era o nome do rei que reinava em Israel antes de Davi? Saul. Saul foi um rei escolhido por Deus. Foi um rei levantado por Deus para reinar sobre Israel. E a palavra de Deus diz que quando Deus levanta Saul para reinar, para ser o primeiro rei de Israel, Deus colocou sobre Saul o Espírito Santo. E você precisa entender neste mês do Espírito Santo, que o Espírito Santo é a presença de Deus. Diga após mim: o Espírito Santo é a presença de Deus. Então, quando Saul se torna rei, levantado por Deus para reinar, a Bíblia diz que Deus coloca em Saul o Espírito Santo, ou seja, Deus colocou dentro do rei Saul a presença dele. Saul tinha a presença de Deus em sua vida. Mas Saul, que começou muito bem o seu reinado, no meio do caminho, ele começou a pegar um caminho de desobediência, um caminho de rebeldia ao Senhor nosso Deus, e após ser advertido muitas vezes por Deus, através dos seus profetas, principalmente pela vida do profeta Samuel, chegou o momento que Deus se cansou de Saul, e que Deus retirou de Saul não só o reino, porque Deus disse: o teu reino chegou ao fim, e eu já escolhi um outro para reinar no seu lugar. Mas Saul não perdeu apenas o reino, porque quando ele ouviu a palavra de Deus, dizendo que o reino dele tinha acabado, ele ainda continuou sentado no trono, e morando no palácio, e reinando por muitos anos sobre os homens. E ele foi deixar de ser rei muitos anos depois, mas teve algo que ele perdeu naquele dia que o profeta disse para ele: olha, chegou, parou, Deus cansou de você, e Deus falou: chega. Naquele dia ele perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo que estava em Saul foi retirado de Saul. E quando Saul perde o Espírito Santo, Saul perde a presença de Deus. Fala após mim: Saul perde o Espírito Santo. Portanto, ele perde a presença de Deus. Veja que ele continuava sendo rei, mas agora ele não tinha mais aquilo que era mais valioso e mais precioso do que o reino, mais precioso do que o trono, do que o cetro, mais precioso do que o palácio. Ele não tinha mais a presença de Deus, porque ele perdeu o Espírito Santo. E Davi viu isso. Davi era servo de Saul, e agora nesse momento, na verdade, já era o momento em que Saul perseguia Davi, mas Davi sempre se portou como um servo de Saul. E Davi viu o rei Saul não só perder o reino, mas ele viu Saul perder o Espírito Santo, perder a presença de Deus. E agora, quando Davi é confrontado por Deus através do profeta, quando ele é confrontado pelo seu pecado, Davi, ele entendeu que ele viveria sem o palácio, ele viveria sem o reino, ele viveria sem riqueza e sem poder, mas ele não poderia viver sem o Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito Santo não tem a presença de Deus. Pode deixar o versículo 11 para mim aqui, por favor. Quem não tem o Espírito Santo não tem a presença de Deus. E como ele viu o rei anterior perder o Espírito Santo, perder a presença de Deus, e quando, olha que interessante, quando alguém perde o Espírito Santo, quando alguém perde a presença de Deus, como Saul, perde direção, perde equilíbrio e perde comunhão. Saul se tornou um rei que agora não recebia mais direção, porque ele não tinha a presença de Deus, não tinha o Espírito Santo.
ele não tinha mais nenhum equilíbrio, ele virou um homem desequilibrado, um rei que perdia o controle toda hora, porque ele não tinha mais o Espírito Santo, ele não tinha mais a presença de Deus. E o pior de tudo, aquele homem que tinha desfrutado de comunhão com Deus, agora ele não tinha mais nenhuma comunhão com Deus, porque ele perdeu o Espírito Santo, ele perdeu a presença do Senhor nosso Deus. Agora olhe bem para mim. Hoje, muitos têm medo de perder coisas materiais, sim ou não? Quantos de vocês já tiveram perdas importantes ou significativas na vida? Dá um sinal com a mão. Eu sei que perder é ruim, perder é algo difícil. Você sabe que eu já tive, por exemplo, eu tive 2 carros roubados. O último agora tinha seguro, foi dia 1º de abril do ano passado e não é mentira. Mas tinha seguro, nós não nos preocupamos nem um pouco, né? Até a gente postou no grupo lá, o dia que foi roubado o nosso carro, estamos pegando um Uber aqui, indo para tal lugar, comprar as revistas da escola bíblica, e continuamos fazendo as nossas coisas, e ainda que tenha ido junto com o carro mais algumas coisas de valor, mas nós ficamos tranquilos, porque tinha seguro. Mas o outro carro que foi roubado de mim, não tinha seguro, tinha um carnê de 4 anos, e eu não tinha pagado ainda a primeira prestação. Fazia 28 dias que eu estava com o meu carro foi roubado, e só ficou a chave que está pendurada lá até hoje, e eu fiquei 4 anos pagando o carnê de um carro, que eu só pude andar com ele por 28 dias, então é difícil perder, não foi só um carro que eu perdi, um bem material, mas por exemplo, está chegando o Dia das Mães, e eu perdi a minha mamãe nova, jovem, minha mamãe, me ajuda isso aí, tinha 62 anos, era mais ou menos isso, né? Ó, a minha esposa, oi? 67? Ah, 67, não era 62, era 67. Você vê, a minha esposa fez 60, está quase da idade da minha mamãe, quando minha mamãe partiu, né? A minha irmã, com 33 anos eu perdi minha irmã. Então são perdas difíceis, são perdas doloridas. Eu só estou falando a respeito disso. Perdi um carro com 28 dias, fiquei pagando 4 anos. Perdi a minha irmã com 33 anos, a minha mãe com 67. E eu tive outras perdas ao longo da minha vida. E eu estou comentando isso para que você se identifique comigo, porque eu sei que você também já teve perdas importantes e significativas, e toda perda dói. E outra coisa, ninguém gosta de perder. Alguém gosta de perder? Até quando a gente perde uma notinha de 10 conto, a gente fica bravo, não é? Hã? Mas quem tem mais de 50 igual eu, gosta de andar com dinheiro no bolso. Mas até quando a gente perde uma notinha de 10, quando a gente perde ali algo que a gente não gosta de perder, porque toda perda dói. E as pessoas hoje, entendam isso, as pessoas hoje têm medo de perder coisas materiais. Eu fico observando, não sei se você reparou, eu fico observando que as pessoas perdem coisas, pastor Hildo, e aí elas abandonam a Deus. Eu conheço, nesses muitos anos que eu ando com Deus, moças que eram apaixonadas pelo namorado, pelo noivo, moços que eram apaixonados pela namorada, pela noiva, e aí o namorado, a namorada, o namorado, o noivo, a noiva, deixou o moço, deixou a moça, e é lógico que a pessoa ficou triste, porque perdeu alguém que era importante. Mas o que eu percebo? Muitos jovens, quando perdem o amor da vida deles, o que eles fazem? Muitos abandonam o Senhor, ficam decepcionados, ficam tristes porque perderam a pessoa que eles eram apaixonados, e porque perderam alguém que eles eram apaixonados, eles deixam de servir a Deus. Daqui a pouco você vê nas redes sociais, eles estão aí no mundão, fazendo um monte de coisa errada, se vestindo de uma forma inadequada, frequentando lugares que não deviam, porque perdeu alguém que amava. Você já percebeu? A gente aqui, a gente ora, a gente orienta, ensina, aconselha, para que os casamentos não terminem, e os nossos casamentos não vão terminar em nome de Jesus.
A gente ensina, a gente orienta, a gente prega, aconselha, corrige, exorta, faz curso de casados para sempre, leva por encontro de casais, vai ter encontro de casais agora nesse mês. A gente faz de tudo para que pessoas não se separem, e não é para separar, porque não é vontade de Deus que ninguém se separe. Mas o que acontece? Infelizmente alguns casamentos chegam ao fim, sim ou não? E eu percebo que muitas pessoas, ainda bem que não são todas, mas muitas pessoas, quando se separam do marido, se separam da esposa, elas também se separam de Deus, deixam de servir a Deus. Aí a gente vê, a pessoa era um servo de Deus, uma serva de Deus, teve uma crise no casamento, não conseguiu superar aquilo, se separou, a pessoa também se desvia dos caminhos de Deus. Aí você vê, hoje tem rede social, a gente vê tudo, as pessoas postando agora, aquele que vinha no culto glorificar a Deus, buscar o Senhor, porque teve a perda de um casamento, agora você vê a pessoa no mundo, frequentando lugar, bebendo, indo para festas mundanas, fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque perdeu alguém que amava, o marido ou a esposa, alguém que era importante, e agora também abandonou o Senhor nosso Deus. Sem falar de gente que perde o carro, deixa de servir a Deus, perde o emprego, deixa de servir a Deus. Por quê? Porque as pessoas, muitas pessoas hoje, têm medo de perder coisas e têm medo de perder pessoas. Talvez, sem a gente perceber, a grande maioria das nossas orações, e não tem problema orar pelas coisas materiais, não, muito pelo contrário, mas sem a gente perceber, a grande maioria das nossas orações, muitas vezes, é pelas coisas materiais e pelas coisas desta vida. Mas pouca gente, escute, você que está na rede social também, pouca gente tem medo de perder a presença de Deus. A gente tem medo de perder uma pessoa que a gente ama, a gente tem medo de perder um emprego que traz o sustento da nossa casa, a gente tem medo de perder um bem que a gente conquistou com muito esforço, com muito trabalho, a gente tem medo de perder tantas coisas, mas pouca gente tem medo de perder a presença de Deus. Davi não estava preocupado com a riqueza, Davi não estava preocupado com o palácio, com o trono, com a fama, com o poder. Quando ele caiu em si por causa do seu pecado, o medo que ele teve foi perder o Espírito Santo, porque quem perde o Espírito Santo, perde a presença de Deus. Diga de novo comigo, quem perde? O Espírito Santo, perde a presença de Deus. E você precisa entender que o problema de Davi foi o pecado, e muitas vezes o pecado é que separa a gente também de Deus. Por isso que eu tenho te ensinado, todos nós somos falhos, imperfeitos, limitados, inconstantes, mas uma coisa que nós não podemos nunca ser, é conformados com o pecado. Tem gente que se conforma tanto com o pecado, falando de crente, que se conforma tanto com o pecado, que ele adota o pecado como dele, fala, o meu pecado é tal pecado, o meu pecado é esse, o meu pecado é aquele. Que seu pecado, coisa nenhuma, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Você e eu, nós não temos pecado de estimação. Posso ouvir um amém bem forte? Fala bem forte comigo, eu não tenho pecado de estimação. Tem gente que tem político de estimação e tem crente que tem pecado de estimação, mas a gente não. Nós não podemos, nós somos falhos, limitados, imperfeitos, inconstantes, mas nós não podemos ser conformados com o pecado e achar o pecado natural na nossa vida. Por quê? Porque o pecado distancia a gente de Deus, o pecado traz frieza espiritual, e olha aqui, sabe o que é pior do pecado? Além do pecado nos distanciar de Deus, trazer frieza espiritual, sabe o que o pecado faz? Faz a gente perder a sensibilidade da presença de Deus e do Espírito Santo. Aí a pessoa, ela sem ela perceber, ela começa a se afastar de Deus, e ela vai se acostumando a viver sem a presença de Deus. O maior perigo não é cair, porque cair já é ruim, mas o pior perigo, escute, o maior perigo é se acostumar a viver longe de Deus.
Talvez você não está ouvindo, mas eu estou falando coisas impactantes hoje. Já é ruim cair, mas pior do que cair é se acostumar com o pecado e se acostumar a viver longe da presença de Deus. Sabe, a gente vivia no Santo dos Santos. Quanta gente vivia na presença de Deus, no altar do Senhor. Quanta gente tinha um coração quebrantado, sentia a presença de Deus nos cultos, orava em casa sozinho, era quebrantado. Eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo, orando só com um amigo dentro de um quarto, não foi num culto avivado, foi colocando os joelhos no chão dentro de um quarto, e dentro daquele quarto, sem louvor, sem música, sem pregação, sem nada, só orando, a gente foi impactado pela presença de Deus. Mas de repente, como as pessoas estão com medo de perder coisas e pessoas, mas sem perceber não estão preocupados com a presença de Deus, vão ficando distantes de Deus sem perceber, e muitas vezes o pecado vai distanciando a gente do Senhor nosso Deus. Entende então, o maior perigo que a gente corre é acostumar a viver longe da presença de Deus. Ei, você sabe que tem muitas pessoas que vêm para o culto, e vem sempre, não é vem de vez em quando, tem uns que vêm de vez em quando também, mas tem gente que vem para o culto, participa do culto, do começo até o fim, entrega oferta, entrega dízimo, isso, às vezes quinta e domingo, e é bom que seja assim. Mas a pessoa vem em todos os cultos, faz tudo isso, e em cada um dos cultos que vem, a pessoa entra e sai sem sentir a presença de Deus, e ela não se importa com isso. Quanta gente participa dos cultos e não sente a presença de Deus? Sabe por quê? Porque sem perceber a pessoa está se acostumando a viver longe da presença de Deus. Faz um favor para mim, dá uma sacudida no irmão do lado e fala assim para ele, ó, não se acostume a viver longe da presença de Deus. Não se acostume a viver longe da presença de Deus. E se você de repente não tinha percebido, mas porque hoje Deus está falando com você, se você hoje, você percebeu, opa, esse aí sou eu, opa, isso está começando a acontecer comigo, já aconteceu comigo. Se essa palavra, ela mexeu com você, porque é uma exortação de Deus para a sua vida. Davi mostra o caminho para restaurar a comunhão e o relacionamento com Deus, porque ele passou 2 anos longe da presença de Deus, e Davi foi um exemplo disso, um homem que tem o Espírito Santo, pecou, não reconheceu que tinha pecado, ficou 2 anos vivendo como se tivesse tudo bem, como se nada tivesse acontecido, e ele não tinha, o Espírito de Deus não trabalhava mais na vida dele, e ele não estava percebendo, porque ele acostumou a ficar sem a presença de Deus, até no dia que o profeta usado por Deus exorta ele, chama a atenção dele, abre os olhos dele, porque Deus usa os teus servos, os teus profetas, para abrir os nossos olhos. E quem sabe nesta noite, você que está aqui, ou você que está nas redes sociais, Deus está me usando como um profeta para abrir os teus olhos, porque Deus se importa com você. E aí então Deus usa o profeta e chama a atenção do Davi, e aí o Davi percebe, poxa vida, faz 2 anos que eu estou andando longe da presença de Deus, eu não tinha nem percebido. E tem muita gente, até mesmo dentro da igreja, que já está há semanas, há meses, há anos, longe da presença de Deus e não percebeu, mas hoje o Espírito Santo está dizendo assim, eu quero trazer você de volta para a comunhão comigo, eu quero trazer você de volta para um relacionamento íntimo comigo, aleluias. E aí quando Davi é exortado pelo profeta e entende que ele estava separado da presença de Deus, Davi dá alguns passos importantes.
interessante. Está desligado? Oh, meu Deus, o pessoal lá da rede social não estava ouvindo nada. Faz muito tempo? Não. Então, voltando aqui, perdi até o raciocínio. Mas eu ia dizer que, não sei, deixa eu olhar aqui ver se eu... reconhecer e confessar. Você sabe que nós pecamos no varejo. Mas quando a gente vai confessar o pecado, a gente confessa no atacado. O que é a diferença? A diferença é assim, a gente quando vai na feira, né, é como se a gente comprasse, eu quero uma laranja, eu quero uma banana, eu quero um melão e um abacate. Mas aí na hora, então isso aí escolheu por nome o que a gente queria, mas na hora de confessar o pecado, como que a gente fala para Deus? Senhor, confessa todos os meus pecados, perdoa todos os meus pecados. Que conversa é essa? Você não cometeu todos os pecados de uma vez, você cometeu um de cada vez, e cada pecado tem o seu nome, cada pecado tem a sua característica. Aí na hora de confessar, você quer perdão assim, na moleza, Senhor, perdoa todos os meus pecados? Não, chega lá nos pés do Senhor, reconhece, mas confessa, falando seriamente com Deus sobre aquilo. Davi teve que falar com Deus, eu adulterei, eu preparei o assassinato de um homem. Davi teve que falar o que ele fez para Deus, e nós temos que dar nome para o nosso pecado diante do Senhor, reconhecer, se arrepender, confessar, e o Davi então se humilhou nos pés do Senhor. Toda noite se humilha aos pés do Senhor, porque entenda uma coisa, tomara que você não perca nada na sua vida, mas entenda uma coisa, se você perder o seu emprego, você vive seu emprego. Quem já perdeu o emprego aqui alguma vez na vida? Não, levanta a mão bem alta e fica com a mão levantada que eu quero ver. Quem já perdeu o emprego alguma vez na vida? Você percebeu que você perdeu o emprego, mas você está aqui? Você sobreviveu? Quem aqui, além de mim, já perdeu algum bem material precioso, igual eu perdi carro? Alguém já perdeu algum bem precioso? Fez falta, não fez? Doeu. Mas só você aqui com a mão levantada, você sobreviveu. Você superou, você está aí. A vida segue. Você, assim como eu, já perdeu entes queridos, já chorou, já sentiu a dor e já chorou a perda de alguém que você amava. Mas ó, você aqui, ó, porque você superou, você seguiu em frente. E nós precisamos entender que o que a gente não pode perder é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a presença de Deus. A gente vive sem pessoas, a gente vive sem bens, a gente vive sem emprego, a gente vive até sem saúde. Quantas pessoas estão doentes há 500 anos e não morrem, né? E tem gente que vendendo saúde bateu as botas. Verdade ou não? A gente vive sem tudo, a gente só não vive sem Deus. A gente só não vive sem Deus. E você precisa entender que você tem Deus, porque você tem o Espírito Santo. Vou repetir, você precisa entender que você tem Deus, porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Então Deus não procura pessoas perfeitas, porque nós não somos mesmo, e Ele não encontraria. Mas Deus procura pessoas com um coração sincero diante dEle, e com um coração que deseja ardentemente a presença dEle. Deus procura homens e mulheres que têm fome de Deus, que têm sede de Deus, que desejam o Senhor. E assim como Davi, diante do risco de perder todas as coisas, não se preocupou com nenhuma das outras, ele só se preocupou com a presença de Deus. E eu quero te dizer, se você tiver a presença de Deus, e você tem, você pode reconquistar tudo e qualquer outra coisa que você tenha perdido. Porque o meu Deus, o teu Deus é Deus que restaura, é Deus que restitui. A palavra diz que Ele restitui dobrado, Ele restitui de forma abundante. Então se você perder, não tem importância, você tem o Senhor, e com Ele você reconstrói, você refaz, você restaura, você conquista de novo, e você chega lá. O que você precisa é ter Deus, é ter a presença de Deus, e a presença de Deus é o Espírito Santo na sua vida. Se importa com isso, se importa com isso. Então, o Espírito Santo, Ele habita em nós. Você pode dizer um glória a Deus?
O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, e eu vou terminar dizendo isso. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. E se o Espírito de Deus habita em você, então você tem dentro de você a presença de Deus. Olha aqui, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Põe a mão no peito e fala assim: o Espírito Santo habita em mim. Ora, se o Espírito Santo habita em você, então você tem a presença de Deus na tua vida. E é isso que você tem que se importar. Você tem que ter todo o cuidado. Você tem que ter como objetivo de vida: eu não quero perder a presença de Deus, eu não vou perder o Espírito Santo. Quero falar duas coisas sobre o Espírito Santo. Efésios 4:30. Você tem o Espírito Santo? Sim ou não? Quem tem o Espírito Santo, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Isso alegra o teu coração, sim ou não? Ter o Espírito Santo é importante, é precioso para você? No começo da mensagem eu perguntei qual é o tamanho da importância do Espírito Santo, da presença de Deus na sua vida. Porque o que eu estou pregando hoje é que a presença de Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Agora, se o Espírito Santo é tão importante assim, e ele é, então nós temos que ter, eu vou falar hoje só sobre 2 cuidados que nós temos que ter. Tem muitos outros, mas o primeiro cuidado que você tem que ter, e eu também, é não entristecer o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo pode ser entristecido? Eu posso entristecer o Espírito Santo. Você pode entristecer o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é o que a gente tem de mais importante, mais precioso, porque o Espírito Santo é a presença de Deus na nossa vida. E como que eu vou entristecer? Não vou ter cuidado para não entristecer a presença de Deus em mim. Olha aqui que está escrito aqui, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vamos dizer bem forte, até a vírgula lá comigo, toda a igreja, bem alto. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o mais importante, porque é a presença de Deus. E se o Espírito Santo é o mais importante, então eu tenho que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Fala para o irmão do lado, prega para ele, fala: não entristeça o Espírito Santo. Pastor, como que eu entristeço o Espírito Santo? Esse é assunto para uma outra mensagem. Esse é assunto para uma outra pregação. Mas se eu estivesse aí no seu lugar, o que eu faria hoje ou amanhã, nos próximos dias, eu ia pesquisar como que eu entristeço o Espírito Santo, que eu tenho que saber para que eu não entristeça ele. Porque se o Espírito Santo é importante para mim, ele é. Se o Espírito Santo é o que eu tenho de mais precioso, e é o que eu tenho mais precioso, porque é a presença de Deus, então a Bíblia diz que eu não posso entristecê-lo. E eu tenho que saber o que eu não posso fazer para entristecer o Espírito Santo. Outra coisa para terminar: pior, se já é terrível entristecer o Espírito Santo, você sabia que o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo mesmo? Fala comigo, é a presença de Deus. Você sabia que o Espírito Santo, a presença de Deus, pode ser apagada na sua vida? Já pensou? Você tem a chama, o fogo do Espírito Santo dentro de você, a presença de Deus dentro da sua vida, e de repente você não tem mais. O Espírito Santo pode ser apagado. 1 Tessalonicenses 5,19. Paulo diz e alerta a igreja de Tessalônica a respeito disso. Em 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz de maneira clara, direta e taxativa:
não extingais o Espírito Santo. Numa outra tradução está escrito: não apagueis o Espírito Santo. Então você precisa ter este cuidado. Se o Paulo está exortando a igreja dizendo não extinga, não apague o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo, o crente pode apagar o Espírito Santo na vida dele. E eu pergunto: você quer apagar o Espírito Santo na sua vida? Mantenha essa chama acesa. Fique em pé no seu lugar. Por isso que a oração de Davi foi: não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi orou, foi por isso que ele fez essa oração. Ele falou para Deus: não me lances fora da tua presença, porque para mim mais importante do que estar no palácio é estar na tua presença. É estar na tua presença. Aí eu lembro do servo que Deus disse: se o Senhor não for comigo, eu não vou, porque tem que ter a tua presença. A presença do Senhor é o mais importante. E eu quero convidar você agora, nesses poucos minutos que a gente tem, e é pouco mesmo, porque eu tenho ainda mais algo para fazer neste culto, mas nós sentimos a presença de Deus antes da mensagem, e eu quero convidar você a ter a cultivar o teu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo nesse momento. Você pode fazer isso? É importante para você ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus. Então vamos cultivar este relacionamento com Deus. Vamos cantar um louvor e vamos orar um pouco, e depois a gente vai encerrar o culto. Vamos adorar ao Senhor.